Desceu apenas 3 degraus antes de ouvir uma voz sussurrar em seu ouvido: "Deixe o bebê, ele é nosso." Fala família, como é que vocês estão? Meu nome é Ariadne e no vídeo de hoje eu vou trazer relatos sobrenaturais para vocês. O tema de hoje é casas assombradas. Sem enrolação, vamos para o primeiro relato. Pés miúdos descendo degraus. Bom, nunca esqueci essa história tenebrosa que ouvi nos meus primeiros dias que morei nessa rua. No começo até duvidei dela, mas morando perto dessa casa, vendo ela quase todo dia, passei a acreditar. Aqui escrevo essa história para vocês. A casa da Rua do Desespero. Dizem que a última família a viver na casa dos Ferreira da Silva enlouqueceu uma semana depois da mudança. Os registros sumiram, os nomes se perderam nos arquivos empoeirados do cartório da cidade e ninguém mais ousa passar pela estrada sinuosa à noite. Mas quem conhece os antigos moradores de Várzea Negra sabe, a casa era maldita muito antes disso. No século XIX, aquele sobrado isolado servia como templo para um culto ocultista, conhecido como a Vigília da Sombra. Crianças eram levadas para lá. Algumas desapareciam para sempre. Outras reapareciam em estado de torpor, os olhos vidrados, como se a alma tivesse sido sugada para dentro. Dizem que os ocultistas invocavam entidades inomináveis, que ofereciam poder em troca de carne inocente. Após uma operação policial fracassada e o misterioso desaparecimento de todos os envolvidos, o lugar foi fechado e declarado amaldiçoado. 100 anos depois, a casa foi comprada por um casal jovem. Fernanda e Júlio buscavam sossego longe da cidade, sem saber o que dormia sob os alicerces da casa. Na primeira noite, ouviram passos na escada. Achavam que era o som da madeira antiga rangendo. Na segunda noite, Júlio desceu às 3 da manhã, convencido de que havia deixado uma janela aberta. Foi quando viu, no topo da escadaria iluminada apenas pelo luar filtrado pela vidraça quebrada, uma menina pálida, vestindo um camisão sujo de barro, com os cabelos colados no rosto e os olhos sem pupilas. Ela não falava, apenas encarava, em silêncio. E então, lentamente desceu os degraus, um por um, com o som que parecia arranhar a alma. Toque, toque, toque. Fernanda, grávida de 7 meses, começou a ouvir choro de criança vindo do porão. Um som baixo como um lamento contido. Quando abriu a porta do porão, sentiu um cheiro de ferro velho e terra molhada. Desceu apenas 3 degraus antes de ouvir uma voz sussurrar em seu ouvido: "Deixe o bebê, ele é nosso." Júlio instalou câmeras. À noite, as gravações mostravam portas abrindo sozinha, vultos rastejando pelas paredes e, em uma das fitas mais perturbadoras, Fernanda dormindo enquanto uma mão translúcida acariciava sua barriga. Na noite seguinte, Fernanda acordou gritando. Dizia que a casa queria, que o bebê já tinha dono. Tentaram fugir, mas o carro não funcionava. Os pneus estavam furados com marcas de garras. À medida que os dias passavam, Fernanda perdia peso de forma alarmante e Júlio começou a ter lapsos de memória. Encontrava-se parado diante da escada por horas, hipnotizado pela criança que subia e descia sem nunca cessar os olhos vidrados nele. Uma noite, Júlio desapareceu. Fernanda foi encontrada dias depois pela polícia, em estado catatônico, sentada no topo da escada com o recém-nascido nos braços. O bebê, porém, não chorava, não respirava, mas sorria. Credo. O caso foi abafado. A casa está novamente vazia, exceto pelas noites em que
as luzes se acendem sozinhas e o som de passos infantis ecoa pela escadaria. Quem ousa passar por ali jura ouvir um choro baixo, seguido pelo som de pés miúdos descendo degraus, em ritmo constante. Um passo por vez, sempre ao cair da noite. Bom, esse aqui puxa aí pro ladinho de conto, de ficção, mas ainda assim tem esse teor de filme de terror, de casa assombrada. O que é que habitava nessa casa? A menina vivia lá, qual que é a história dela, da onde surgiu, o que veio antes disso. Bom, uma coisa é fato, a casa queria o bebê, pela pureza, pela inocência, não se sabe. A questão é que a casa queria o bebê e falam, o bebê foi encontrado ali com a mãe no pé da escada. Pelo menos deu certo, né? Quem desapareceu foi o pai, não foi a criança. Brincadeira. Mas o bebê sorrindo na sua inocência, não aconteceu nada com ele e a casa segue vazia para a próxima família vir e ser atormentada. Muito top. Próximo relato. Tem alguém andando na varanda. Ariadne, eu vou te contar isso de um jeito simples, porque até hoje eu não sei explicar direito o que aconteceu. Eu só sei que eu passei muito mal naquela casa e não foi normal. Você sabe que desde pequena eu sempre tive essa sensibilidade. Eu não fico vendo coisa toda hora, graças a Deus, porque eu morro de medo. Mas eu sinto movimento no canto do olho, barulho que ninguém mais percebe, já aconteceu várias vezes. Na adolescência, eu vi uma sombra atrás de mim no espelho do banheiro. Pisquei e ela sumiu. Nunca contei direito porque achei que iam dizer que era coisa da minha cabeça. Anos depois, teve aquela excursão da casa histórica na área rural. A ideia era passar 3 noites lá, fazer registros da fauna, gravar sons noturnos. Era longe de tudo, muito isolado. Quando a gente chegou, estava sol. Tudo aparentemente normal, mas o lugar era quieto demais. O caseiro recebeu a gente com aquela calma de quem já está acostumado e ele disse: a casa é tranquila, só cuidado com os fundos à noite, é mal iluminado. Madeira antiga estala, não se assustem. Falou num tom tão simples que parecia só orientação prática. No primeiro dia foi tudo normal. Saímos, observamos, rimos. À noite, parte do grupo foi fazer trilha para começar as gravações. Eu fiquei na casa com a Karina. Depois ela foi para o quarto resolver umas anotações e eu fiquei sozinha na sala. Foi aí que eu ouvi passos no corredor. Leves, como se alguém estivesse andando devagar. Eu pensei que fosse a Karina, mas ela estava no quarto falando no celular. Peguei a lanterna, fui olhar, nada. Quando eu voltei para a sala, ouvi uma risadinha abafada perto da geladeira. Não era alta, era como se alguém estivesse segurando o riso. Eu senti aquele frio no estômago, mas tentei me convencer de que era impressão minha. Dormimos. No meio da madrugada, eu acordei com uma náusea muito forte, suando frio. Meu corpo pesado, difícil de mexer. Eu queria levantar e parecia que estava presa. Eu ouvi meu nome, baixo, 2 vezes. Eu consegui levantar num impulso e fui correndo para o banheiro. Vomitei muito. A dor no estômago era absurda. Todo mundo tinha comido a mesma coisa, mas só eu fiquei daquele jeito. No dia seguinte eu acordei febril e fraca, não conseguia comer nada. O caseiro me viu e disse: casa antiga é fria, muita gente passa mal no começo, umidade, mudança de rotina, acontece. Eu perguntei se ele queria me dizer outra coisa, mas ele só respondeu: se a pessoa já vem impressionada, a cabeça ajuda, mas a casa não tem nada demais. Ele falava com uma naturalidade, como se eu estivesse exagerando. Durante a tarde, eu cochilei no sofá e sonhei que estava deitada no chão da sala enquanto uma figura muito alta se aproximava. Ela inclinava a cabeça e ria baixinho. Acordei assustada e ouvi algo cair na cozinha. Era uma caixa de fósforo no chão. Não tinha vento, não tinha ninguém ali. Na segunda noite,
Nossa, tudo foi só na primeira noite. Na segunda noite, todo mundo decidiu dormir no mesmo quarto. As luzes da varanda e dos fundos tinham apagado. Não sabemos se queimaram ou se alguém desligou. De madrugada eu acordei com sede. A Lina também estava acordada, olhando para a porta. E ela sussurrou: tem alguém andando na varanda. E a gente ouviu passos indo e voltando. Não era só coisa da minha cabeça, dessa vez. De manhã, parte do grupo decidiu ir embora antes do previsto. Arrumamos tudo. Antes de sair, o caseiro só comentou: nem todo mundo se adapta ao silêncio daqui. Nada além disso. Mas assim que o carro pegou a estrada de terra, a minha dor começou a passar. A febre foi embora. Eu consegui comer sem passar mal. Foi rápido demais. Eu não sei se foi psicológico, não sei se foi físico, não sei se foi espiritual. Eu só sei que eu melhorei quando saí de lá. E eu, que rezo, me protejo e acredito nas coisas espirituais, continuo dizendo: eu sinto, mas não quero ver nada. Quem aí já foi para sítio, chácara e passou por essas assombrações ou mal-estar, sabe? De sentir que o lugar é pesado, tem algo estranho. Eu, pelo menos, nunca. Todas as vezes que eu fui, óbvio que fica escuro, você já quer se proteger, se resguardar ali, mas ver, ouvir, nunca. Talvez eu fui num sítios muito próximos, né, da cidade. Quem sabe, né? Se for muito longe, não tem umas coisinhas mais esquisitas aí. Me fala aí vocês. Próximo relato. Elevador assombrado. Eu moro em um prédio antigo, construído no fim dos anos 70. O elevador social nunca passou por modernização completa. A cabine é estreita, as portas fecham com atraso e o painel de andares já foi trocado 2 vezes. O primeiro episódio ocorreu numa terça-feira às 10h18 da noite. Entrei sozinha no térreo e apertei o 7º andar. As portas se fecharam normalmente. No visor, o elevador subiu até o 3º. Depois reduziu a velocidade e parou. Nenhum botão havia sido pressionado e as portas se abriram. Do lado de fora, o corredor estava completamente apagado. Não era um andar comum. O prédio tem iluminação automática. Mesmo em horários tardios, o sensor costuma acender as luzes. Nada aconteceu. Nenhum som, nenhuma porta. Apertei o botão para fechar, mas ele não respondeu. As portas permaneceram abertas por cerca de uns 18 segundos e simplesmente se fecharam sozinhas. O elevador retomou a subida até o 7º andar, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, questionei o síndico. Ele disse que o sistema não registra paradas em andares sem chamada. Mostrou o livro de ocorrências, não havia registro algum naquela noite. Nem sabia que existia isso. O segundo episódio ocorreu 3 semanas depois. Desta vez havia mais pessoas. Uma mulher, um casal idoso e um entregador. O elevador partiu do térreo cheio. No visor, os números subiam normalmente até o 5º andar, onde o elevador parou de forma abrupta. As luzes internas piscaram uma única vez. As portas se abriram, mas não havia corredor. Do lado de fora havia apenas um espaço escuro, sem piso visível. Não era falta de luz, era um apagão, era ausência de estrutura. O casal idoso começou a gritar. A mulher tentou apertar o botão de emergência e o painel não respondia. O entregador deu um passo à frente, estendeu a mão para fora da cabine e recuou imediatamente. Disse que sentiu algo gelado e úmido tocar seus dedos. As portas se fecharam sozinhas. O elevador desceu diretamente até o subsolo sem parar em nenhum andar intermediário. Quando as portas se abriram, estávamos no estacionamento. As luzes funcionavam, pessoas passavam, o painel indicava funcionamento normal.
Nenhum alarme havia sido acionado. O síndico voltou a negar qualquer falha. Disse que o prédio nunca teve subsolo técnico, além do estacionamento. Disse também que o elevador não pode parar entre andares. O terceiro episódio foi o último. A câmera de segurança do elevador registrou tudo, mas o arquivo desapareceu no dia seguinte. Era madrugada, apenas um morador entrou no elevador no 9º andar. Ele pressionou o botão do térreo e no visor o elevador começou a descer, mas parou entre o 6º e o 5º andar. As luzes não se apagaram. Segundo o depoimento do morador, ele ouviu passos do lado de fora da cabine, passos lentos, próximos às portas. Depois ouviu alguém respirar. Não houve pedido de ajuda, não houve fala nenhuma. As portas começaram a se abrir, contrariando todos os sistemas de segurança. Apenas alguns centímetros, o suficiente para revelar algo bloqueando o vão. O morador descreveu uma superfície escura, irregular, encostada diretamente nas portas. Ele disse que havia marcas de mão. O elevador voltou a descer de forma brusca e chegou ao térreo. O morador saiu em estado de choque. Nunca mais usou o elevador. Mudou-se do prédio 2 meses depois. Após esse episódio, outros relatos começaram a surgir em fóruns e grupos de moradores de prédios antigos. Paradas em andares inexistentes, corredores que não constam nas plantas, sensação de presença dentro da cabine, registro de câmeras que falham apenas nesses momentos. Então, empresas de manutenção afirmam que não há explicação técnica para paradas em níveis não mapeados. Arquitetos afirmam que muitos prédios antigos tiveram áreas seladas ao longo das décadas, sem atualização nas plantas públicas, e os moradores continuam relatando o mesmo padrão. O elevador para, as portas se abrem e há algo esperando do lado de fora. Fala sério, hein? Elevador, eu nunca tive medo de elevador na questão de sobrenatural, sim na questão de cair mesmo, porque acho que não tem nem o que fazer. O pessoal fala, não adianta se segurar, tem que relaxar o corpo. Na verdade, acho que tem que deitar no chão, né? Deitar no chão do elevador e que isso vai distribuir a queda e evitar quebrar, tipo, um lugar único, tipo, quebrar o pescoço, quebrar a coluna. Então, ele vai distribuir o impacto. Eu tenho medo, na verdade, dessa questão de acidente. Agora, vou começar a prestar atenção na questão de sobrenatural. Vocês já devem ter visto aquele vídeo do caso Elisa Lam, que foi lá no Hotel Cecil, que ela simplesmente, supostamente, tinha uma vida normal, e aí se hospedou no hotel que ela estava viajando, acho que é no Canadá, se não me engano. E aí, os vídeos do elevador é ela simplesmente, tipo, tendo uns movimentos, uns comportamentos estranhos dentro do elevador, como se algo estivesse perseguindo ela. Vamos supor, algo correu no corredor, estava perseguindo, e só ela estava vendo. Dizem que ela tinha algum problema eu não lembro qual que é o CID, mas né, questão mental. Então ela tinha tomado tarja preta, não sei. Mas se for pensar na questão espiritual, era como se ela estivesse sendo perseguida por algo e depois ela ainda foi encontrada na caixa d'água do hotel. Uma caixa super alta, tipo, muito difícil de subir. Como que ela escalou aquilo? Tipo, tem um monte de ponta solta nesse caso que não tem explicação. E essa historinha aqui eu gostei bastante. Me fala aí o que vocês acharam. Próximo relato. O sítio mal assombrado. Me chamo Sérgio e isso aconteceu quando eu devia ter uns 8 anos. Como eu tenho dificuldade para escrever, pedi a um amigo que escreva esse relato. Meus pais e meus avós morávamos na mesma casa. Porém, o grande sonho do meu avô era poder morar no sítio, uma casa grande. Ele decidiu sair à procura de alguém que pudesse trocar de casa com ele e, por mais que pareça um absurdo, vovô encontrou um casal que queria fazer a troca. Já vemos aí o que pode vir, né? Isso acontece bastante de trocar casa por carro, carro por casa por sítio, eu já vi bastante. Bom, eles moravam num casarão
onde havia sido construído 2 casas, uma em cima da outra. E o terreno tinha um bom tamanho. Mesmo o sítio sendo de valor mais caro que a nossa casa, eles queriam fazer a troca. Era estranho, parecia que aquele casal queria sair daquele sítio o mais rápido possível. Vovô estava eufórico, ia finalmente realizar seu sonho. Outra coisa estranha era o fato daquele casal nem ter reformado o casarão. Vovô e meu pai fizeram uma reforma às pressas e nos mudamos para lá. Meus avós ficam com a casa de cima e eu e meus pais ficamos com a casa de baixo. Durante 3 dias foi só felicidade, principalmente para o meu avô. Até que numa noite, vovó se levantou para ir ao banheiro. Na volta, estava caminhando quando notou a luz acesa, mas ela tinha apagado. Voltou lá e apagou novamente. Depois que se deitou, pela fresta da porta, notou que havia um clarão no corredor. Vovó decidiu ignorar, não queria incomodar meu avô. Logo mais tarde, a vovó sentiu uma mão que segurou a mão dela e puxou. Dessa vez, seu grito acordou meu avô, que disse ser pesadelo ou coisas da cabeça dela. Para variar, né? Ele ainda disse: durma, amanhã temos que levantar cedo. Vovó dormiu pouco aquela noite. Numa outra noite, ao olhar-se no espelho, ela vê o reflexo de uma sombra, um homem de capuz preto. Ao se virar, não viu mais nada. Vovô precisou viajar e vovó pediu para que nós ficássemos com ela e eu dormi no mesmo quarto que ela. De madrugada, acordamos com os gritos de mamãe, corremos até o quarto dos meus pais e papai estava sufocando ela. Como assim? E gritava com voz grossa e rouca: saiam da minha casa. Vocês não são bem-vindos aqui. Saiam da minha casa. Eu e a vovó começamos a rezar e ele se acalmou. Na manhã seguinte, ele disse não se lembrar de nada. Vovô estava muito confuso, não queria deixar o lugar que tanto gostava e ainda continuava incrédulo a respeito dos acontecimentos. Até que dessa vez a coisa foi mexer logo com ele. Devia ser umas 3 da madrugada e vovô acordou com um velho que o chacoalhava na cama e gritava: saiam da minha casa, esse lugar é meu, saiam daqui. Aquele ser tinha uma aparência de um cadáver. Depois que aquela coisa desapareceu, vovô passou a noite acordado. No outro dia decidiu negociar o sítio e encontrou uma casa pequena, mas era o suficiente para que nós pudéssemos sair dali e ter sossego. Depois de algum tempo, soubemos que o homem que construiu o sítio sofreu um assalto, ele se recusou a entregar os seus bens aos bandidos e foi trucidado. Ele foi sepultado, mas seu espírito nunca deixou aquela casa. Quem acredita? Eu acredito em pessoas que se apegam a bens materiais, principalmente casas. Depois que elas desencarnam, faz aí a passagem para outra vida. O que acontece? Eu construí, essa casa é minha e ninguém vai morar aqui. Acontece, né? Então, fica esse apego tanto a pessoas, tem uns que se apegam à pessoa, ao casal, ou o casal se apega ali, né, o companheiro, mas essa questão de bens materiais aí de casa, carro, apartamento, fazenda, sítio, é muito recorrente, tem muita história, já ouvi bastante gente comentar e isso aqui faz todo sentido. E tiveram que sair, né? Tiveram que abrir mão da casa, do sítio aqui no caso, para poder ter paz. Melhor morar num lugarzinho menor e ter paz, né? Bom, esses foram os relatos. Antes de encerrar, eu vou contar mais um curtinho, que são os relatos que eu levo lá para as minhas redes sociais. Convido vocês para se inscreverem lá, chega lá, dá uma olhadinha, tem bastante história curtinha, bem legal, muito interessante. Inclusive, se você tiver alguma história curtinha, pode mandar que eu vou contar lá na rede vizinha, eu vou ler isso aqui para vocês. Isso aconteceu há uns 5 anos. Hoje eu tenho 24 e na época tinha 19. Minha tia foi viajar e pediu para mim e para o meu irmão cuidarmos do cachorro dela. Como eles não podiam ficar sozinhos, a gente decidiu dormir lá, era um sábado.
meu irmão foi para academia e eu chamei um amigo para ir lá jogar videogame comigo, porque naquela época eu jogava muito. A gente estava na sala, tinha uma janela do lado do sofá que dava para a garagem e a TV ficava na frente. Já estava começando a anoitecer quando eu olhei de relance para a garagem e vi alguém passando. Era uma pessoa toda de preto, devia ter quase uns 2 metros de altura. Usava um sobretudo preto e um chapéu preto. Na hora eu virei para falar com meu amigo e ele estava paralisado olhando para a mesma direção. A gente ficou sem entender nada. Achou que podia ser coisa da nossa cabeça ou que fosse meu irmão chegando da academia. Chamamos ele várias vezes e ninguém respondeu. Quando meu irmão chegou de verdade, a gente foi contar o que tinha visto e bem na hora que estávamos falando, a luz da casa acabou. Ficamos na sala esperando voltar e beleza, de noite os cachorros latiram quase o tempo todo e a gente escutava passas pela casa. Depois disso eu nunca mais quis dormir lá. Até hoje, quando comento sobre isso com meu amigo, ele pede pra gente não mencionar essa história. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dos relatos de hoje. Não se esqueça que se você tem um relato e quiser que eu conte aqui, pode mandar no e-mail que vai aparecer aqui na descrição ou deixar nos comentários, fica à vontade. E obrigado por terem ficado até o final, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchauzinho!